Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Mais um dia aqui na presença de Deus. Hoje vamos falar aqui dos tempos eternos, amém? Tempos eternos do Senhor, porque há uma redenção para nós. Jesus veio para resgatar, inclusive, o tempo que foi roubado, inclusive o tempo que foi colocado debaixo da maldição que o homem recebeu, não é? Ali ele passou a ter a morte como seu adversário e para entrar no tempo, na estação da morte, é verdade que precisa um tempo passar, não é? Para executar a sua obra, de irmos envelhecendo e até passarmos da vida para a morte. Mas o Senhor deixou para nós uma redenção do tempo, um resgate do tempo. Isso é verdadeiro e é necessário. Às vezes, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que é santo, nos ajude a ter entendimento dessas palavras, possamos crer nelas e aplicá-las. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Shalom, shalom, irmã Raquel, irmão Ângelo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém? Então, o Senhor, ele tem para nós um resgate do tempo. Por quê? Porque aprendemos a semear em pecado. Quando Adão pecou, ele começou a semear no pecado, enquanto estava ali, no seio de Deus, guardado em Deus, oculto em Deus, sem a manifestação da pecaminosidade, da desobediência, sem a manifestação da rebelião, não é? Da independência de Deus, ele andava no tempo eterno com Deus, não havia a ação do tempo. Esse tempo que nós vemos hoje, o tempo não passava a maneira que passa hoje, porque cada dia que eu e você vivemos é um passo mais próximo para aquilo que é o destino final do homem, no seu corpo físico, a morte. Então, Deus veio e trouxe para nós, olha, eu não quero que vocês tenham esse destino, nem para o corpo, nem para a alma, nem para o espírito. Então, eu vou trazer uma redenção para vocês. Em primeiro lugar, o espírito de vocês, pela fé no que Cristo fez, ele vive e fica diante de mim ali, naquele lugar de celestial, de governo, de domínio. E a alma de vocês, eu vou ensinar vocês a conquistar a alma de vocês, porquanto a alma não é recriada, a alma é conquistada. E o corpo físico de vocês, ainda que morra, viverá, como fala lá em João, não é? Então, ainda que morra, viverá, porque Deus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Então, ele traz o poder de ressuscitar o nosso corpo para esse homem tripartido estar junto com o Senhor eternamente no céu. Só que nós temos uma dificuldade, que é andarmos na terra dentro daquilo que é a eternidade de Deus, onde ele já colocou o teu espírito e o meu espírito. O homem tem essa dificuldade. Há um distanciamento, há algo diferente. O espírito está na eternidade com Deus, vivendo aquilo que Deus preparou para o espírito humano. Só que a alma e o corpo estão aqui na dimensão da terra, do segundo céu ali. E Deus precisa fazer algo, ele precisa nos trazer a cultura do reino, para que dentro da cultura do reino nós possamos nos adequar àquilo que é o tempo eterno de Deus. E aí ele fala para nós, eu tenho um resgate para o tempo de vocês. Eu sou um Deus eterno, eu não quero que vocês percam o tempo. Eu quero que vocês aprendam a aplicar a cultura do céu, para que o tempo de vocês seja redimido. E aí nós vemos que o tempo é algo que pode ser devorado. Se você ler lá no livro de Joel, o Senhor fala que vai nos trazer um resgate do tempo. E vou restituir o tempo que o gafanhoto, o devorador, comeu da vida de vocês. Então, é muito tremendo, Shalom, irmã Marta, pastora. É muito tremendo que nós vejamos isso no Senhor. Se ele vai devolver o tempo, é porque o tempo é passível de ser usado de maneira ruim. Então, nós podemos desperdiçar tempo. Podemos ver a ação dos roubadores de tempo. E o Senhor, ele vai trazer para nós uma manifestação da devolução do tempo. E como ele vai fazer isso? Nos ensinando a cultura do céu em relação ao tempo. E é disso que vamos falar aí. Eu não sei quantos dias o Senhor vai dar para trazermos o que está acontecendo. Nós estamos debaixo do tempo agora, do juízo de Deus para as nossas vidas. Nós estamos espiritualmente falando, não aqui no Brasil, mas dentro daquilo que é a cultura do céu. Nós estamos debaixo do inferno de Deus. E dentro do inferno de Deus, nós temos características próprias para que nós possamos nos manifestar de acordo com aquilo que o céu está fazendo. Precisamos nos lembrar, o céu governa a terra. Tudo Deus fez primeiro nos céus, depois ele puxou para a terra. Jesus fala, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Então, há uma vontade
que está sendo estabelecida no céu, que precisa ser puxada para a terra. E nós, como igreja do Cristo vivo, que age de maneira inteligente e conhecedora dos tempos, nós temos que puxar para a terra aquilo que Deus está fazendo. Você tem confiança e convicção que você está no perfeito propósito de Deus nesse tempo? Você tem essa certeza? Eu e meu esposo agora temos essa certeza. Estamos debaixo do tempo eterno de Deus, dentro do propósito eterno de Deus para nós, nas nossas vidas. Então, estamos puxando o tempo de Deus eterno para que o propósito eterno de Deus venha se cumprir na nossa vida. É só nós olharmos ao nosso redor e vermos quantas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando. Por quê? Porque verdadeiramente estão fora do propósito eterno de Deus, porque ainda não descobriram qual é o propósito de Deus para as suas vidas. A grande maioria das pessoas vive dessa maneira. E uma das ferramentas que Deus nos dá é justamente conhecermos com a habilidade que o Espírito Santo nos dá, e conhecermos com entendimento, com intimidade, com essa revelação, nós vamos aplicar o que verdadeiramente é o tempo eterno de Deus nas nossas vidas. Então, como estávamos falando, quero ler aqui no livro de Gênesis, quando Deus fala em Gênesis 1, 14 ao 20, e aí eu vou trazer para você algumas expressões que vão te ajudar no entendimento disso. Vou fazer aí um pouquinho, vou fazer como que eu posso dizer? Trazer alguns fundamentos já velhos, que já falamos, para que você possa entender isso e começar junto comigo, depois a falarmos agora desse tempo que é o inverno de Deus, e ele tem as suas marcas, as suas próprias características. E se nós entrarmos com fé nessa manifestação, verdadeiramente a nossa vida começará a tomar outro rumo. Amém? Em nome de Jesus. Porque Deus vai ver que temos essa disposição, essa disponibilidade de entender o que Ele está fazendo, e nós vamos falar para Deus: Deus, o Senhor está fazendo algo diferente na minha vida do que eu estou praticando na terra. Eu não quero mais. Me ajuda a praticar o que o Senhor tem para mim na terra. Agora, porque eu descobri o que o Senhor está fazendo no céu. Foi aquilo que eu contei ontem em relação à vida do apóstolo Alexandre, quando ele lá mexendo na massa de linguiça, ele entendeu, o Senhor tirou a faca da minha mão. Sim, é tomando a força. Isso, exatamente. Tirar a mente gregoriana, tirar a mente romana, a mente grega, não é? A mente romana é a mente idólatra. A mente grega é a mente racional, a mente que não consegue fazer nada se não for pelo racionalismo humano. Então, são mentes pervertidas, não é? Mas o Senhor, como eu estava dizendo, em relação à vida do meu esposo, ele ali, fazendo aquela mistura de massa para fazer a próxima linguiça, o Senhor falou para ele agora: acabou, e ele entendeu isso. E aí ele entrou no propósito eterno de Deus, onde ele estava ali, se batendo com o propósito de Deus. Deus falava, é isso, ele falava, não, é isso. É isso e ele é isso. Bom dia, pastora Margarida, Deus te abençoe, shalom. Então, é isso, não, é isso. E a partir disso, ele estava batendo contra os aguilhões, porque Deus não podia abençoá-lo de maneira tão maravilhosa quanto ele queria abençoá-lo. Mas a partir do momento que ele descobre e fala, não, isso não é mais para mim, não é que é maldita a profissão, nada disso, mas que para ele não cabia mais, porque Deus estava arrancando aquilo das mãos dele. E aí ele liberou, e o tempo eterno do Senhor começou a se manifestar na nossa vida. E olha a diferença do que estamos vivendo agora e aquilo que vivíamos no passado. Então, hoje há paz, há prosperidade de todos os níveis, e há uma manifestação cada vez maior de uma expectativa dentro de nós de que algo novo está chegando dia após dia. Não mais os ciclos de repetição na minha família, família Monteiro, onde abria-se uma porta para pagar dívida. Não, acabou esse tempo. Hoje as coisas estão diferentes. Não levantamos para pagar dívidas. Nós levantamos para cumprir o propósito de Deus na terra. Olha a diferença. Oh, aleluia. Não levantamos para cumprir algo. Eu tenho que alimentar a minha casa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, nós nos levantamos porque temos confiança de que Deus tem algo novo para nós. Ele está conosco e está nos abençoando. É isso que precisa acontecer na sua vida. Não porque eu estou vivendo isso, mas porque a palavra de Deus nos garante isso. Deus fala no Novo Testamento a respeito desse tipo de manifestação. O crente deve viver em novidade de vida. Então, cada dia, nós nos levantamos com uma expectativa que haverá uma novidade de vida para nós, uma novidade de vida boa. Não é uma vida, mas você está falando de carro, de casa? Não, eu estou falando de sobrepujarmos cada um dos dias maus que o adversário apresenta. Essa é a minha expectativa.
Deus te fará sobrepujar sobre o dia mau. Essa é a verdadeira vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é isso que nós queremos que você aprenda, como nossos filhos, como aqueles que nos ouvem, como aqueles que estão sendo, às vezes, mentoreados aí pela palavra que trazemos. Nós queremos trazer esse entendimento para você, para que você possa viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O Senhor trouxe para nós uma abundância de vida. E é necessário que nós entendamos isso e gastemos tempo com isso, até ver a abundância da vida do Cristo vivo sobre nós. E isso, graças a Deus, hoje eu levantei para cumprir o propósito do eterno na terra. Você entende? A irmã não está se levantando para cuidar dos filhos, ela não está se levantando para cuidar do marido, para cuidar da casa, ou para fazer qualquer tipo de obrigação. Ela está se levantando para cumprir aquilo que o eterno Deus deu para ela. Ah, quer dizer que a casa vai ficar uma bagunça, os filhos descabelados e as coisas tudo de qualquer maneira? Não, Deus é ordeiro, irmãos. Ela vai se levantar com o propósito de falar para Deus, Deus, o que tu tens para mim hoje? Vamos cumprir juntos. O Espírito Santo de Deus estará com ela. E isso é tremendo. Aleluia. Logicamente, ela vai cuidar dos filhos, vai cuidar do marido, mas a motivação é outra. O incentivo é outro, o entusiasmo é outro, a felicidade é outra, porque estamos nos levantando para nos encontrarmos com o Deus de toda a terra. Isso é tremendo. Aleluia. E fazer o propósito dele ser estabelecido na terra através de nós, não é vaso de barro, para que a excelência da glória seja somente dele. Deus é bom. Então, voltamos aqui a Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus, haja os luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, ou seja, para uma marca distinta, um carimbo, um selo, seja para sinais. E aí ele fala, para estações. O que quer dizer estações? Quer dizer um tempo determinado, uma festa estabelecida, um sinal, uma tenda do encontro para dias e anos, ou seja, as estações que Deus dá para nós. Então, primavera, verão, outono e inverno, são encontros na tenda com Deus. Entenda isso. Por isso falamos do inverno. O que é o inverno? Para nós, não é simplesmente uma situação onde faz frio. Não, é uma estação no qual eu tenho um encontro marcado com Deus para uma revelação do meu Deus. Entenda isso. Deus tem uma revelação para mim em cada estação do ano. E eu quero receber essa revelação porque eu não quero andar atrasada do que o adversário faz na minha vida. E eu também não quero que você ande atrasado com aquilo que o adversário vem para fazer contra a tua vida. Quantas vezes eu e meu esposo falamos um para o outro, boquiabertos com aquilo que o adversário trazia de roubo. A gente falava um para o outro, mas parece que a gente está sempre atrasado. A gente nunca consegue pegar o adversário de surpresa, mas ele vive nos pegando de surpresa. É disso que eu estou falando. É nós aprendermos a estar preparados para as guerras espirituais adiantados do adversário. E essa propriedade o Senhor nos dá através da revelação do que é uma estação espiritual, que tem o nome hoje de inverno. Ah, mas aqui no Brasil é verão. No Brasil. E aí no hemisfério sul é verão. Mas no hemisfério norte é outra estação que eu não sei qual é, mas não me importa. Nem no hemisfério norte, nem no sul. Isso não importa. Importa qual é a estação que está acontecendo agora no céu, na cultura de Deus, porque ele nos estabeleceu, precisamos entender isso como árvores. E árvores, elas dão fruto na estação certa. Árvores têm a estação do ano para regê-las na sua frutificação e no seu descanso. Entenda isso. Se você é uma árvore, Jeremias 17 fala sobre isso. Salmo 1 fala isso. E alguns outros também falam que somos árvores plantados junto ao ribeiro das águas. Então, se você e eu somos árvores, existe uma regência de Deus para a minha vida e a tua vida. Então, o Senhor vai estabelecer para nós, olha, as estações do ano são encontros meus com você. E dentro da estação, cada uma das 4 estações do ano, eu quero dar uma característica minha para você. Eu quero entregar algo que o Filho de Deus, o Cristo vivo, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashiach, o Messias, o ungido de Deus, deu para nós, a sua morte e ressurreição. Nada passa fora de Cristo. Nada acontece sem Cristo. Cristo veio resgatar aquilo que o Pai fez a favor do homem.
Pai deu autoridade e domínio para o homem. Jesus veio resgatar isso porque o pecado entrou no mundo e arrancou o governo e o domínio do homem. Jesus vem e devolve para nós. E a partir disso, o Senhor vem e se revela para nós através dessas estações e fala: agora eu tenho algo para você de governo. No inverno, eu quero que você haja dessa maneira. Na primavera, dessa maneira. No verão, dessa maneira. E no outono, dessa maneira. E assim, os ciclos não serão de repetição. Você observa, se você observar um pomar ou uma agricultura plantada, ela não está se repetindo, mas ela está se renovando. Aleluia! É isso que Deus vai ter para você. O mesmo fruto que deu numa agricultura aí, numa lavoura de café, não é o fruto que deu esse ano, não é o mesmo que vai dar no outro ano. Há uma renovação. E é disso que nós estamos falando. Você, como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, conforme você vai entendendo o que Deus tem de estação em estação para você no inverno, você fica quieto. Na primavera, você começa a produzir as flores. No outono, no verão, a colheita, os frutos vão amadurecendo, tem uma colheita. No outono, você já recolheu tudo nos celeiros e você começa a se desfazer da colheita passada. Começam a cair as folhas, começa a ver já o prenúncio de que vai haver uma renovação, vai haver uma troca. No inverno, a temperatura vai ficando mais, como que eu posso dizer, mais baixa, mais rigorosa, e aí aquela árvore, você olha para ela, parece que morreu, mas ela está com as suas raízes mais profundas lá ao ribeiro das águas, porque ela precisa de uma força nova, porque a primavera vai chegar, e ela precisa florescer e frutificar. Você entende o que eu estou falando? Então, a próxima florada não é a florada da época passada. Os próximos frutos não são os mesmos frutos da temporada passada. Assim sou eu e você. Nós vamos fazer um ciclo que aparentemente é o mesmo ciclo de repetição, mas não é. É uma movimentação para um crescimento até que essa lavoura seja uma lavoura madura. O adversário não trabalha assim. O adversário ele vai nos prendendo, aí ele pega algo característico da tua família, não é das nossas famílias, ele vai nos prendendo, e aí você fica. Se havia falência na tua casa, ele vai te prendendo. E ele vai trazendo semeaduras de falência. E nunca você tem descanso. Levanta todos os dias para pagar contas. Levanta todos os dias para tentar, entre aspas, vencer na vida. Levanta todos os dias com esforço, com sacrifício, para tentar ter um prato de comida à mesa. Ou levanta todos os dias para tentar ser feliz. Tem pessoa que é abastada, mas está com vazio dentro do coração. Então, o Senhor, ele vai trazendo para nós uma estratégia para cancelar todo o ciclo de repetição da nossa vida. Toda semeadura, o Pai fala isso na palavra, toda árvore que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Olha que coisa boa para nós. Então, se há uma plantação maldita, uma plantação que te leva para lugares de escassez, de cativeiro, onde você fala, e a minha vida não rompe, e a minha vida não rompe, o Senhor vai te ensinar a plantar as sementes certas, a arrancar aquela semeadura, porque vai acontecendo verdadeiramente um ciclo ali, vai havendo um círculo e você vai caminhando, e ao invés de colocar a semente da eternidade, nós colocamos a semente das repetições. E o Senhor está falando para você e para mim, eu quero arrancar a semente de repetição da tua vida. E para isso eu preciso que você tenha entendimento de como eu trabalho, de como eu funciono, qual é o meu amor derramado para você nisso. Se eu verdadeiramente fiz ou não o resgate do tempo. Jesus não teria o título de Pai da eternidade só para ser o Pai da eternidade. Todos os títulos que são dados a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, são para funcionamento do corpo. Não tem nenhuma manifestação do Cristo vivo que seja para ficar como um título em si mesmo. As manifestações que são dadas ao Cristo vivo é para que a igreja desfrute dessa realidade que ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, verdadeiramente, ele vem e tira os pecados do mundo. Aí vem Paulo lá, o autor do livro de Hebreus, não somente tira, não, ele não somente cobre os pecados, mas ele arranca a pecaminosidade dentro de mim, de você. Então, tudo aquilo que é anunciado do Cristo vivo precisa ser praticado. Então, se ele fala que ele é o Pai da eternidade, existe um tempo eterno para o qual nós precisamos ser filhos. Do qual nós precisamos ser filhos. Então, Deus está falando, eu quero que você aprenda a ser um filho da eternidade. E arranque a obra do tempo da tua vida. Ai, que bom, então eu não vou morrer? Não é disso que eu estou falando. Haverá uma morte do nosso corpo físico na terra, mas a nossa semeadura, ela vai ser como algo eterno diante do Senhor.
Aquelas que forem ruins, se nós permitirmos pelo Espírito Santo de Deus que o Pai arranque, serão arrancadas. Mas aquelas que nós insistirmos em ficar com aquela plantação mesquinha, medíocre, adâmica, carnal, cheia da força da semente, e nós não permitirmos que Deus arranque, ela vai brotar e para a eternidade também. Mas se nós tivermos aí uma obediência espiritual, uma inteligência espiritual para falar para Deus, Deus pode arrancar o que preciso for, ele vai arrancando aquelas sementes malditas, aquelas árvores malditas, e o que vai acontecendo conosco? Nós plantamos o Cristo vivo, na próxima semeadura, vamos plantando o Cristo vivo, e o que vai nascer para nós é eterno, porque está pautado na palavra de Deus. Cristo falou para Marta, olha, a parte que Maria escolheu não lhe será tirada. Então, conforme você vai escolhendo ouvir a palavra de Deus e vai plantando a palavra de Deus, ela não será tirada de nós. Você entende isso? Então, Cristo vivo quer trazer semeaduras de acordo com o céu. Então, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, ou você esteja curioso para experimentar isso na sua vida, curiosa para experimentar isso na sua vida. Você pode pedir para Deus: Senhor, eu não sei entrar no teu propósito eterno, mas se há um propósito eterno para mim, da tua parte, eu quero, me ensina isso? E Jesus vai te ensinar, como está ensinando para mim, para a vida do meu esposo. Eu quero o teu propósito eterno, não quero mais caminhar dando socos no ar, não quero mais caminhar sozinho, eu quero que o Pai da eternidade me gerencie e venha me reger, que venha me ensinar, que venha me dar o DNA. Se ele é Pai, ele tem um DNA de eternidade para te dar, para me dar. E a palavra de Deus diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, existem manifestações de algumas eternidades para nós. Existe uma eternidade passada, a eternidade presente, a eternidade futura. Então, nós precisamos aprender a nos movermos nesses lugares onde Deus fala que há eternidade para nós. Eu posso entrar na minha eternidade passada e arrancar tudo aquilo que eu semeei errado. Pedir para Deus, agora põe o Pai da eternidade lá para mim, o Cristo vivo. E olha a diferença de semeadura. Aquilo que eu plantei em Adão, aquilo que eu plantei em Satanás, aquilo que eu plantei em demônios, aquilo que eu plantei em coisas ruins e mortas para Deus, eu vou lá pelo arrependimento e pela invocação do poder do Cristo vivo, eu vou e falo para Deus, Pai, por favor, me perdoe de todas as plantações que eu fiz, que o meu geracional fez, e agora, em nome de Jesus, eu quero plantar o meu Cristo. Por favor, vem sobre mim, e que a semeadura agora seja viva para ti. E essa semeadura que eu estou fazendo pelo arrependimento, Senhor, arrancando aquilo que é do meu passado, eu quero que comece a falar diante de ti. E ela comece a brotar. Daqui a pouco ela vai começar a brotar. Sabe, amados, existem tantas pessoas que semearam tantas coisas no reino das trevas, no império das trevas, e às vezes agora querem que haja como que eu posso dizer, uma mudança rápida daquilo que é a colheita. Aguarde. Se você está plantando agora no reino de Deus, se você está arrancando a semeadura velha e colocando uma semeadura nova no reino de Deus, aguarde. Daqui a pouco vai nascer. Não fique aflito, não fique aflita. Só faça a tua parte. Deixe Deus dar o crescimento. Deus fala isso. Olha, Paulo plantou, Apolo regou, não lembro qual dos dois fez as coisas, mas alguém plantou, alguém regou, mas do Senhor veio o crescimento. Então, faça a parte de plantar e regar. Deixe Deus, o Espírito de Deus, dar o crescimento poderosíssimo para aquilo que você está semeando. Somos lavoura de Deus, ele diz isso. Somos uma lavoura de Deus. E ele quer nos fazer crescer e frutificar. Então, irmãos, vamos lá. Aí, em Gênesis, estava falando, e aí, vamos lá de novo. Vamos ler de novo. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Duas manifestações aqui dos luzeiros, uma para governo e outra para iluminar. Veja que coisa tremenda. Iluminação e governo. Aí ele fala, governo do quê? De estações, de dias e anos. Aleluia. Aí ele fala assim, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Olha lá, sol, lua e estrelas. Olha o que ele fala. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite.
e fazerem separação entre luz e trevas. Olha aí qual é a função dos astros que o Senhor colocou no céu. Então, amados, nós achamos que nada daquilo que acontece nesses lugares, nós achamos que não influencia a Terra. Às vezes que ela influencia só na lavoura, na maré dos mares, não é? Aí os mares, hoje está bravo, é lua cheia. No parto, vai acontecer um parto, na outra semana, e agora é lua crescente ou é lua cheia, aí adianta o parto, como foi o caso do meu neto. Isso, amados, não é misticismo, isso é verdadeiramente comprovado pela ciência, porque o Senhor deu essas habilidades ao sol, à lua, às estrelas, governo. Só que, às vezes, por causa daquilo que não entendemos da palavra de Deus, nós achamos que isso ou é misticismo ou que isso não existe. Achamos que isso está ligado mais à feitiçaria do que àquilo que Deus está falando. Porém, amados, precisamos entender que dentro do domínio que Deus deu ao homem, quando o homem caiu, esses lugares começaram a se manifestar de maneira também caída, não é? Isso é um assunto para outro dia. Mas, hoje, o que queremos aprender? E o Senhor fala assim, e viu Deus que isso era bom, houve tarde de manhã, no quarto dia. Lembre-se que já havia uma luz maior, que Deus já criou no primeiro dia. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E agora os luzeiros ele cria, quarto dia, tem uma luz maior ali. Amém? Que é o próprio Cristo. E também esse é assunto para outro dia. Mas entenda, Deus criou essas coisas que estão no céu, que nós vemos a olho nu, para governo, para alumiar, como diz a palavra de Deus, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. Então tenha cuidado agora. Agora que você está sabendo que há uma manifestação dos luzeiros, e Deus preparou tempos como sinal e como lugar de chegarmos para uma festa, para entrarmos numa tenda, para termos intimidade com o nosso Deus e recebermos aquilo que Ele tem de propósito eterno para nós, então se movimente de acordo com isso que Deus está falando. Deus não está inventando isso, Ele está trazendo luz sobre a sua própria palavra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala exatamente disso, há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. E você vai vendo ali Deus estabelecendo tempos e estações, a ponto do versículo 15, 3,15, em alguma tradução está escrito assim, o que é passado, aliás, o que acontece agora, já aconteceu lá no seu passado. Por quê? Houve uma plantação lá no passado. E agora você está colhendo no presente o que você plantou no passado. Aí ele fala ainda, olha, o teu futuro também já aconteceu lá no passado. Por quê? Porque a plantação, ela não para de frutificar. Vai, querida, em nome de Jesus. Ela não para de frutificar de acordo com aquilo que você plantou. A palavra de Deus no livro de Gálatas diz, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem plantar, isso colherá. Então, se o homem está plantando carne, vai colher da carne corrupção, lá no passado. Tanto para o presente, o dia de hoje, como para o futuro. Mas aí ele traz uma palavra maravilhosa. Versículo 3, capítulo 3, versículo 15, parte B. Mas Deus pode renovar o que passou. Meu Deus! É isso que eu estou falando. Você vai pegar o Cristo vivo pela mão e você vai falar para ele, Jesus, eu preciso de uma mudança daquilo que foi o meu passado. Então, no meu passado, eu era prostituta, eu era promíscua, eu era isso, eu era aquilo, adúltera, eu não levava minha finança a sério, eu não estava nem aí com as pessoas, eu não sei o que lá, papapá. Você vai falando do seu próprio pecado e vai arrancando aquela semente, inclusive do seu geracional. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, gente feiticeira, gente benzedeira, gente que vivia debaixo do espírito da promiscuidade, do adultério, pessoas que não queriam saber de Deus, eram idólatras, eram rebeldes. Então, papai, eu quero arrancar aquilo que era o meu passado, porque eu não quero mais colher aquilo que foi feito no passado. Nem da minha vida, que eu plantei também muitas coisas igual ao que o meu pai, minha mãe, avó, bisavó e tataravós fizeram, e eu não quero mais colher isso, porque o Senhor me disse que eu tenho a possibilidade de levar o meu Cristo lá para o meu passado. E eu quero colher coisas diferentes. Eu quero que o meu geracional colham coisas diferentes. Não quero que o Mateus, o Dom, a Letícia, colham as coisas que eu plantei no passado, como todo mundo já sabe, que eu plantei no meu passado, não é? E aí nós fizemos essa limpeza e fazemos até hoje conforme Deus faz subir. Então, falamos para Deus, Deus, não queremos que isso esteja sobre a vida dos nossos filhos. Queremos acertar as contas contigo. Perdoa-nos, Senhor. E agora limpa as consequências do meu pecado. Palavra de Deus, livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça.
O que é injustiça? É a consequência da pecaminosidade que eu e você praticamos. Aí ele perdoa os nossos pecados e limpa a injustiça. Então, a nossa geração não será visitada mais. Porque ele diz: visitarei a iniquidade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração. E daqueles que são bastardos até a 10ª geração. Está escrito em Êxodo e depois acho que é Levítico ou Deuteronômio, a respeito do bastardo. Então, irmãos, são coisas que Deus traz como princípio da palavra. E nós precisamos entender que quando nós quebramos os princípios vão nos quebrar, porque nós saímos da cobertura de Deus. Deus opera por princípios. Então, o Senhor vai falar para mim e para você: filha, comece a colocar os princípios da tua casa em ordem. Vai visitar lá o seu passado, leve Jesus junto e entre pela porta do arrependimento para que eu possa colocar a tua casa em ordem. Eu sou Deus bom, eu sou misericordioso, eu vou limpar a tua ficha. E a partir disso, você vai plantando Cristo, plantando Cristo, plantando Cristo, arrancando Adão, arrancando Adão. Então, aquilo que são as repetições e os ciclos de repetição não serão mais ciclos de repetição, porque você parou de pagar pedágio para as trevas. E agora aquilo que você está plantando vai ser, como eu disse, vai ser um tempo de crescimento, vai ser um tempo de renovação, vai ser um tempo que, ano após ano, você, como lavoura de Deus, vai estar fortalecido no Senhor e os frutos serão sempre novos. A tua colheita será nova, ainda que aquele pé seja um pé maravilhoso que já está plantado lá, mas haverá uma renovação para você, porque o Senhor vai fazer da tua vida um lugar regado com a presença dele, e você e eu poderemos desfrutar dessa presença de maneira que as nossas vidas possam colher aquilo que foi plantado, porque é o Cristo vivo. Entende o que eu estou falando? Então, Deus tem recursos para a sua igreja. A igreja precisa aprender os recursos de Deus, de maneira a se colocar na presença de Deus para receber esse recurso. Irmãos, temos andado tantas e tantas vezes como mendigos espirituais quando temos um banco celestial a nosso favor. Quando temos uma visão tão deturpada de Deus, enfraquecendo o poder de Deus, quando Deus fala: olha, eu sou o teu Deus e eu sou para você, como um grande celeiro, e eu preciso que você me conheça e entre nos compartimentos de quem eu sou para receber a provisão que eu dei para você reinar em vida. Irmãos, olha que tremendo. No livro de Romanos está escrito: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é receber a abundância da graça? É saber quem é Cristo. E receberam o dom da justiça. Quem é a nossa justiça? E Deus nos deu por presente. Dom quer dizer presente. O que Deus nos deu por presente? A justificação do Cristo vivo. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substitui. Então ele fala: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida agora, através de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então há um reinado para você, há um reinado para mim. Um reinado sobre o quê? Sobre o pecado. E conforme o pecado vai sendo tirado, o governo do pecado vai sendo tirado da nossa vida. E pecado, irmãos, não entenda apenas como roubo, como prostituição, como adultério. O pecado, eu quero dizer um pecado um pouco mais profundo, eu quero dizer a independência de Deus, de levar a nossa vida como se não tivéssemos Senhor. Isso é pecado, porque foi isso que levou Adão e Eva à ruína, a independência, o desejo de independência e levar a vida deles como eles queriam. Vocês serão como Deus. Ele falou: opa, isso me interessa. Eu quero ser independente de Deus. E esse é o pecado do homem, andar na independência de Deus. Então, entenda, nós temos o Senhor, Ele nos comprou, vai nos levar para o céu, mas Ele quer ser o nosso Senhor. E conforme Ele vai nos ensinando o seu senhorio, Ele vai nos ensinando a sair dos lugares de miséria. Sejam elas espirituais, não, mas eu sou provido, eu não estou falando desse tipo de miséria apenas. Não uma provisão material, mas uma provisão de mendicância espiritual, que às vezes há em nós. Deus vai falar para mim e para você: eu tenho mais para você. Eu tenho muito mais para você. E eu quero que você tire essas vestes de andar como se você não tivesse pai. Essas vestes de orfandade eu quero que você deixe, porque às vezes não tivemos pai na terra, não é? Às vezes nosso pai estava tão ocupado com os próprios desejos que ele nunca se estabeleceu como nosso pai. Estava tão preocupado com suas próprias cobiças, com suas próprias carências, não é? Que também viveu ali sem pai, que não tinha mais nada para dar para nós. Mas Deus está falando: eu sou o teu pai. E eu quero suprir as suas carências mais profundas. E eu quero fazer isso de maneira que você tenha uma vida sem mendicância na terra. Então, tudo isso é muito tremendo para nós. E o Senhor quer nos ensinar a desfrutar desse tempo
onde tudo nos é facilitado. Entenda isso. É como se Deus nos desse um aplicativo de banco. Entenda. Presta bem atenção no que eu vou falar. No aplicativo do banco, você não precisa ir ao banco. É só você abrir a conta, bater a sua senha, abrir a página, bater a sua senha e entrar naquele lugar. Se você precisa de uma transferência, ela é viável. Se você precisa receber um Pix, é viável. Se você tem comércio, quer fazer pagamentos ali, receber pagamentos, é viável. Se você precisa de um cartão de crédito virtual, é viável. Se você quiser colocar no seu celular uma carteira do Google e você vai nos mercados e leva só o celular, não precisa do cartão físico, é viável. São facilitadores de Deus para as nossas vidas. Então, entenda, Deus ele tem um facilitador para a nossa vida na Terra, chamado Cristo vivo. Ele é uma pessoa, logicamente, ele não é um aplicativo. Ele é uma pessoa, ele é Deus, deve ser respeitado como tal. Mas nós precisamos entender que ele é um facilitador para as nossas vidas. E ainda queremos andar nas dificuldades daquilo que Adão deixou plantado para nós. E Deus está falando, por que você não usa o meu facilitador? Porque você não entra nele, bate a senha chamada nome de Jesus Cristo? Por que você não bate a senha chamada sacrifício do Cristo vivo e entra na minha presença e saia com um prêmio? Porque a palavra de Deus diz isso, aquele que busca Deus deve ter confiança de que ele existe e vai sair com o prêmio nas mãos. Meu Deus, que coisa tremenda que Deus está falando. Se eu tenho Cristo, que é a minha senha, no seu sangue, no seu nome, em quem ele é em essência, como filho de Deus, eu posso entrar diante de Deus, o Pai, e falar para Deus, Deus, eu estou precisando de tal coisa. E Deus vai olhar dentro daquilo e falar, é verdade, está com crédito baixo. Eu vou aumentar seu limite. E você ali, dentro daquela humilhação diante do Senhor, uma humildade diante do Senhor, ele dá um crédito para nós, que é o próprio Cristo dentro de nós, e nós vencemos o que precisamos vencer. Seja ele um pecado, seja ele uma dívida física, seja ele qualquer coisa que precisamos vencer, o Senhor vai nos dar esse crédito. E quando vemos, estamos fortes, porque Jesus veio e manifesta naquele lugar. Torre forte é o nome do Senhor e para lá o justo se refugia. Então, o Senhor, sim, aplicar ele em tudo. É verdade, irmã Daiane. Nós temos deixado Jesus para trás para viver uma vida de força de braço. Para vivermos uma vida onde a presença de Deus não é relevante nem importante. Deus está falando, eu quero entrar em toda a tua vida. Não é só para te salvar, para te levar para o céu quando você morrer. Eu quero entrar na tua vida agora. E é por isso que eu tenho tempos e estações também. Tempos e estações são facilitadores que vão ajudar você a discernir seu adversário, ó, de longe, ele está chegando, eu já mostrei quais são os meus propósitos para você, e quando ele vem com as manifestações dele, você fala, isso não é propósito de Deus, então eu não quero você no meu caminho. Você entende a diferença? Porque depois, antes, né, antes de conhecermos Deus dessa maneira, o que vem nós vamos aceitando, porque não temos entendimento do que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E vamos recebendo. Aí aparece uma oferta ali, você vai. Aparece outra ali, você vai. Aparece outro pedido ali, você vai fazer. Mas é ali que acontece. Como você não sabe o que é que Deus está fazendo na tua vida, você segue qualquer voz. Mas a partir do momento que eu falo, opa, é inverno de Deus. O que Deus tem no inverno dele? Ele tem para mim uma quietude. Ele tem para mim um lavar das minhas raízes. Porque eu preciso estar saudável, porque a primavera vai chegar. Então, eu estou com essa aparência de morto, mas eu não estou morto. Eu estou buscando na profundidade do meu Deus, lá no rio das águas, lá nos lençóis mais profundos de água, eu vou buscar do meu Deus o que ele tem para mim. Vou gastar tempo com o rio das águas, ele vai lavar as minhas raízes, e eu vou subir com asas como águias, e vou entrar naquilo que é o propósito eterno de Deus, vou descobrir, vou lá visitá-lo como profeta que sou, e ele vai me mostrando o que ele está fazendo, porque Jesus ia para onde o dedo do Pai indica, eu sou filha de Deus, eu tenho a característica de Cristo, e eu vou lá, entro naquele lugar, e eu vejo o que o Pai está fazendo como Cristo via, e eu puxo para a terra. Olha que facilidade é para a tua vida, para a minha vida. Sabe qual é a nossa dificuldade? Gastar tempos com Deus. Essa é a nossa maior dificuldade. Não gastamos tempo com Deus, e aí não sabemos o que fazer na terra. Mas quando nós gastamos tempo com Deus e começamos a ver o que ele está fazendo, aí vai ficando mais fácil. O que eu entendo para a vida desse ministério? Restauração e restituição. Restauração para restituição de propósito que estavam enrolados, que estavam presos, que estavam cativos. Então, Deus vai nos restituir. Então, eu preciso aprender a restaurar algumas coisas, a minha confiança em Deus, o meu voltar para Deus, a minha adoração a Deus.
Aquilo que verdadeiramente eu tenho para oferecer para Deus precisa ser restaurado, para que ele possa se manifestar em restituição. Lembra quando ele fala lá em Joel, restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu? Anos, quer dizer tempo. Então, eu vou entrar numa restauração daquilo que é o meu próprio altar e Deus vai poder derramar sobre mim aquilo que é o propósito eterno dele para mim. Numa restituição de tempo, numa restituição de propósito, numa restituição de identidade. Então, para isso serve o inverno de Deus, onde eu entro, porque já no outono eu aprendi a descansar. Eu já colhi os frutos do verão. O meu armazém está cheio. Aí Deus vai falar: descansa. Descansa, filhinho, porque você é homem. É tempo do homem descansar. Eu conheço a tua humanidade. E os adversários que você tem na temporada de outono são tão terríveis, que precisa ser o Cristo em pé mesmo na tua vida. Você precisa acionar Cristo. Então, ele pega o outono e o inverno para trazer sobre a tua vida e a minha vida um tempo de descanso, um tempo de profundidade com Deus, um tempo de introspecção com o nosso Deus. Não é tempo de sair para a batalha, guerreando, fazendo qualquer coisa, não. É tempo de falar para Deus insistentemente o que tu queres, o que tu queres, o que tu queres. Lava minhas raízes, purifica o meu passado, eu entro em arrependimento em tua presença. E o Senhor me livra, o Senhor vem morar comigo, o Senhor me dá descanso. A tua presença está comigo e o Senhor me dará descanso. Deus falou isso para Moisés. Ah, Senhor, eu não quero ir se a tua presença não for. Aí Deus vai e responde para Moisés: a minha presença estará contigo e tu terás descanso. Eu te darei descanso. Então, essa é a cobertura dos meses de outono e de inverno, são meses de descanso. Aliás, são estações de descanso. Agora, já a primavera, não. Primavera começa agora no meio de março. Aqui para nós, dentro daquilo que é o espiritual de Deus, o ambiente espiritual de Deus, é tempo de guerra. É tempo de sairmos para conquistar. E aí não vai ser descanso, mas porque você aprendeu por 6 meses descansar em Deus, você vai fazer a tua guerra na paz. Olha que coisa tremenda. Sabendo quais são os teus alvos, os teus objetivos, e você vai pegar o seu cavalo de guerra, e você vai caminhar, você vai galopar, e você vai para cima dos teus adversários com certeza, com convicção. Você não vai ficar dando socos no ar contra um adversário que você não sabe nem quem é. E aí depois fica exausto, cansado, e fala: Deus não é na minha vida. Eu não sei para onde eu estou indo. Não, Deus não quer isso aí não para o seu povo, irmãos. Deus não quer isso para nós, não. Deus quer algo firme, convicção, confiança. Um povo bem armado, um povo bem posicionado, um povo arrumado. Não um exército bagunçado. Não um exército tropeçando um por cima do outro. Não é um exército que não sabe para onde vai, não sabe quem é o general, não sabe que voz ouvir. Não, não é isso não, irmãos. Deus não tem isso para nós. Deus é organizado, Deus é ordeiro. Aí ele vai e coloca a tua casa em ordem, filho no lugar de filho, esposa no lugar de esposa, esposo no lugar de esposo. A igreja, cada um no seu lugar, cada um na sua jurisdição de governo. Todos vão governar, mas debaixo do governo do Altíssimo. Ó, que coisa. Ei, glória, aleluia! Que coisa tremenda! Deus organizando as coisas. Irmãos, é só nós olharmos o que Deus fez quando ele viu a terra em caos. A terra era sem forma e vazia. Aí ele falou: não, vou colocar ordem nessa bagunça. E aí ele vai, haja luz. E aí ele foi dando comando ali, lá no céu, nas regiões espirituais. Ele vai formando, formando, formando. Daqui a pouco, no capítulo 2, ele puxa tudo para a terra. E aí as coisas começam a manifestar na terra. Agora, primeiro, nós temos que fazer como Deus, organizar no céu para que ele possa descer na terra. É isso que Deus está falando para você e para mim. Organiza as suas coisas no céu. Vai ver o que eu estou fazendo pela tua vida. Deixa eu te mostrar o que eu quero para a tua vida. Entra nesse lugar de descanso. Irmãos, temos ainda 30 dias, não é? Para organizarmos a nossa vida no inverno de Deus, entrarmos no lugar de descanso, parar de ativismo, pararmos de fazer as coisas na força do braço e começar a falar para Deus: Deus, o que tu queres? Eu não quero dar mais nenhum passo. Se o Senhor não me der a tua palavra de direcionamento, sim, é buscar a blindagem completa para a primavera. Esse ministério tem 6 coisas básicas, 6 fundamentos ali que norteiam a nossa vida. É a fé, arrependimento e humildade. Nós precisamos dessas 3 manifestações. E depois, para colocar tudo isso em prática, precisamos da santificação, precisamos da blindagem e do avanço. Você entende isso? É colocar, é uma coisa seguida da outra, é colocar esses fundamentos todos para funcionar, porque aí você está blindado para avanço.
Porque você sabe qual é a vontade de Deus. E se você sabe qual é a vontade de Deus, então quando você se manifesta contra o teu adversário, quem vai à tua frente? É você sozinho ou é o Senhor que se levantou? Aí você entende como você vai ter vitórias diferenciadas, sobrenaturais e poderosas na tua vida. Porque você recebeu o amor de Deus suficiente, que está em Cristo, para começar a desfrutar de um Cristo diferente daquilo que você tem vivido até hoje. Dentro daquilo que você aprendeu, dentro da religiosidade, muitas e muitas vezes. Um Cristo inoperante. Vai, daqui a pouquinho, esperança adiada. Vai, daqui a pouquinho, outra esperança adiada. Vai, daqui a pouquinho, tudo é puxado para trás e a estaca zero. Como era a minha vida e a vida do meu esposo. Vai, agora parece que vai. Daqui a pouco, acabou. Sabe por quê? Porque havia um geracional puxando para trás. Semente de pai, de avós, dos avós, plantadas nas trevas. Precisava ir lá e falar, Senhor, esse fruto é maldito. Não teremos mais na nossa vida. Nós, em particular, a nossa vida, vamos arrancando. Mentalidade de escravo. Minha avó era descendente de escravo. Meu pai, descendente de escravo. Eu, descendente de escrava. E eu, que mentalidade eu tinha? De escrava. Trabalha, e alguém vem e rouba. Porque o que é escravo? Só produz para os outros. Não produz para si mesmo. Não come. Não come da abundância. Come só o mínimo indispensável para se manter, como que eu posso dizer, em pé para produzir para o seu Senhor. E aí Deus falou, não, acabou o tempo disso, eu quero revelar outras coisas. É isso que Deus está fazendo para mim, para você agora. Eu tenho outras coisas. Não é só escravidão. Eu quero que você seja amplo, em abundância. Eu quero que você firme bem a estaca da tua tenda, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Eu quero que você puxa muito bem, estica bem as cordas da tua habitação, porque eu vou fazer você transbordar. Mas para isso, essas estacas precisam estar bem firmadas. Firmadas aonde? Na palavra de Deus, no reino de Deus, nas cordas de amor com a qual Deus nos atraiu para si mesmo. Jeremias fala isso, e é o hino que eu estou ouvindo. Com amor eterno te amei, com laço de misericórdia eu te atraí. Então, o Senhor, Ele quer trazer para nós os recursos do reino. Ele quer nos amar, só que para isso nós precisamos tirar a venda dos olhos, né, cara? O candai. Os perloques da religiosidade, os véus da religiosidade, os laços que prepararam para os nossos pés e para as nossas mãos, as sentenças que, para nós que somos inocentes, e a palavra de Deus fala, ai de vocês, que costuraram perloques para colocar o inocente em cativeiro e deixar livre ir o culpado. Quem é o culpado? É Satanás e seus demônios. Agora, nós, como filhos de Deus, podemos levantar a bandeira de inocentes, não porque tenhamos alguma coisa em nós mesmos, não, mas porque temos fé naquele que nos justificou em Deus. Aí nós levantamos a bandeira do Cristo vivo, Deus vai falar, inocente, libera logo. Meu filho, minha filha, tem a natureza do cordeiro. Eu quero que eles cresçam e se multipliquem, porque foi isso que eu falei para o homem na terra. Vocês vão crescer, vocês vão dominar sobre seres. Vocês vão dominar, vocês terão reinado, vocês dominarão sobre todas as criaturas. Meu Deus, que coisa tremenda. Então, Deus tem para nós esse tipo de manifestação. Agora, o problema é, você quer ou não? Você quer ou não deixar os lugares de religiosidade? Deixar os lugares que têm te travado? Deixar os lugares que te cercam? E colocar os fundamentos novos da palavra de Deus, da presença de Deus? O que queremos? Ontem falamos a respeito, o apóstolo Alexandre falou, coloque aí, se você vai querer, não é? E ele falou a respeito de Deuteronômio, capítulo 30. Vida e morte, eu te coloco, te proponho hoje, chamo o sol e a lua para testemunha. Veja que são seres vivos, amém? Uma testemunha não pode ser um ser morto. E Deus chama o sol e a lua para testemunha. Olha, chamo por testemunho o sol e a lua que eu estou colocando diante de você hoje, vida e morte. Escolhe a vida para que vivais. Então, olha o fundamento ali, daquilo que estamos falando, a respeito do governo do dia e da noite. Não é? Seres vivos são testemunhas. Tudo que Deus criou é vivo, irmãos. O sol, a lua, as estrelas, tudo é vivo. Deus não vai dar nome para seres inanimados. E Ele dá nome para as estrelas. São seres vivos. E por quanto serem criaturas e são seres vivos, alguém tem governo sobre eles. Entenda isso. Ou é o governo de Deus, ou é o governo das trevas. Então, quando o homem caiu, para quem você acha que o governo foi?
Quando o homem que tinha sido, palavra de Deus, Salmo 115, os céus do céu são os céus do Senhor, mas a terra eu dou aos filhos dos homens. A terra, entenda, o céu e o segundo céu. A terra e o segundo céu. Ele deu para o homem governar. Quando o homem cai, o governo passa para aquele que enganou o homem, para aquele que verdadeiramente, por astúcia, roubou do homem a autoridade. Então, tem duas manifestações poderosas nisso que eu estou falando. A respeito daquilo que Deus está falando, dessas coisas serem vivas, mas também a respeito daquilo que Deus está falando. Decida hoje. Decida. O que você vai querer? Continuar naquilo que está te trazendo o ciclo de repetição ou entrar na minha novidade, que você, como lavoura, terá através de mim, através do Cristo vivo que eu entreguei por você, cheio de amor na terra. O que você vai querer? Você vai querer a manifestação daquele que resgatou o tempo? Efésios capítulo 6, versículo 16. E ele resgatou o tempo para nós. Ele fala, não sejais nécios, mas venha para remir o tempo, porque os dias são maus. E como eu posso fazer a redenção do tempo? Aplicando o Cristo vivo na minha vida. Indo lá no passado e falar, atualiza meu tempo, Jesus, atualiza meu tempo, Jesus, coloca minha vida em ordem. Aquilo que eu já perdi, eu perdi, mas aquilo que tenho no restante da minha vida, faça-se cumprir agora. Não importa o que eu tenho de tempo, mas atualizo o meu tempo. Eu quero andar atualizado com o tempo do céu. Por favor, me ajude nisso, Jesus. Eu não tenho condições de fazer nada disso. E o Cristo vivo vai começar a te ensinar. A palavra de Deus no livro de Salmos fala a respeito da visão de Deus sobre nós. Eu, Senhor, vou te observar e te ensinarei o que é útil. Sob as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Meu Deus. Eu vou te ensinar o que é útil, filho. Porque eu sou o Deus da eternidade, eu sou o Pai da eternidade. Antes que os montes nascessem e se formassem, eu sou Deus. Aleluia. Deus está falando conosco a respeito do grande amor com o qual Ele nos amou. Vamos querer ou não? Essa é uma decisão que Ele não vai tomar por mim nem por você. Você vai querer deixar essas vestes velhas do passado, essas vestes rotas, estragadas, vestes de mendicância, para entrar na presença de Deus como se Ele pudesse dar só a ração diária. Não, irmãos, tempo do maná, que era uma ração diária, vamos colocar assim, preste bem atenção no que eu vou falar, não pense que eu estou desprezando o maná. O Senhor quer trazer provisão abundante para nós, e faça sobrepujar as nossas vidas. Faça trazer coisas para os nossos celeiros espirituais. E aí nós vamos aprender a entrar nos celeiros celestiais e pegar a nossa porção do dia a dia. Mas o que nós não podemos viver, irmãos, amém, eu creio e recebo em nome de Jesus, amém, pastora Margarida. O que nós não podemos perder, irmãos, é a abundância da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Não podemos perder a abundância do amor do nosso Deus. Nós precisamos começar a falar como o João falou. Eu sou o discípulo a quem Deus ama. Vai lá, minha filha, em nome de Jesus. É isso, é. Se precisarmos sair só precisamos sair de cima do muro, é verdade. Irmãos, quanta passividade, quanta covardia no meio do povo de Deus. Eu já tenho isso de segurança. O Senhor fala, os covardes não herdarão o reino de Deus. Por que os covardes não herdarão? Porque os covardes, irmãos, eles não conseguem enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Os covardes não vão aguentar aquilo que as pessoas vão começar a falar e apontar o dedo para você, e dentro de você mesmo vai levantar a oposição. Falar, você tá louco, hein? Você tá louco, hein? Tá deixando a segurança desse prato de comida aí? Do que traz esse prato de comida na tua mão? Você vai deixar essa segurança aí para arriscar naquilo que Deus está falando? Foi o que verdadeiramente aqueles homens falaram para Moisés e Arão quando eles voltaram de pesquisar ali a terra prometida, não é? Foi exatamente isso que eles fizeram. Você está falando que fez a gente deixar a segurança do Egito, onde a gente era escravo, para tentar entrar numa terra que está cheia de gigantes. Você fez isso com a gente, Moisés. Entrar numa terra que falou que manda leite e mel, mas olha o trabalho que vai dar. Tem que destruir gigante, Moisés. Tem que entrar numa cidade fortificada dessas. Os muros são altíssimos. A floresta deles parece que devora homens. Foi isso que você fez para nós? Tirar a segurança de debaixo dos nossos pés. E Deus vai falar assim, foi isso que eu fiz. Eu não quero que você tenha segurança em qualquer outro lugar a não ser em mim. Sou Deus. Sou confiável. Pare de desconfiar de mim. Isso é pecado. Você já imaginou, nas nossas posturas cotidianas, o quanto falamos que Deus é fraco? O quanto falamos que Deus é mentiroso? Você já imaginou isso?
O teu filho fala para você, pai, se eu precisar de tal coisa assim, assim, você me garante? Eu garanto, filho. Pai, é ponta firme, pode deixar. Papai cuida de você. Aí chega na hora que o filho precisa, você tá lá com aquela reserva, com aquele dinheirinho lá, que você entendeu que teu filho talvez fosse precisar, e você está preparado para a necessidade do teu filho. A palavra de Deus diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai das luzes. Não darei o espírito que vocês precisam. Deus nos dará o seu espírito para nos convencer de todas as coisas e para fazer as coisas grandes e firmes que ele precisa que façamos. Então, às vezes, irmãos, com o nosso procedimento, chamamos Deus mentiroso a todo segundo. E ele ainda tem paciência conosco, porque ele diz na sua palavra, eu conheço a tua estrutura, eu sei que você é bom. Agora, o que você e eu vamos decidir hoje? O que nós vamos querer fazer para o nosso Deus hoje? Vamos continuar fazendo de Deus mentiroso ou vamos fazer Deus verdadeiro? Palavra de Deus, Paulo falando, seja o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. O que você vai querer ser hoje? Você vai querer olhar para você mesmo, bater no teu peito e falar verdadeiramente, eu sou mentiroso, porque eu falo que eu te sigo, eu falo que eu te sirvo, mas não creio nisso aqui. Quando eu preciso largar qualquer coisa que esteja na minha mão, eu não creio, eu não rebo o pé, porque a minha segurança vem disso aqui. Você vai fazer Deus verdadeiro e você vai continuar, como que eu posso dizer? Você vai fazer Deus verdadeiro ou você vai ser o verdadeiro da situação? Nós vamos fazer Deus verdadeiro ou Satanás vai ser o verdadeiro? Nós vamos precisar decidir, irmãos. Lembra que nós estamos no inverno de Deus. O inverno de Deus é tempo de juízo. E o inverno de Deus tem uma tribo que comanda. Vai à frente. Ela vai à frente, cavalgando assim, ó. E ela traz uma atmosfera. É a atmosfera de juízo. Juízo. Amanhã vamos falar um pouquinho disso. Permitindo, Senhor. Atmosfera de juízo. Então, Deus quer sentenciar as nossas más obras para dar para nós aquilo que é a semeadura que Ele intenta de nos dar coisas boas. Aí você e eu, hoje, vamos decidir. Senhor, quero parar de fazer o Senhor mentiroso. Quero fazer o Senhor verdadeiro. Me ajuda. O Senhor sabe que eu não vou conseguir. Deus não está falando para você ser super crente. Deus está falando para você, vai se humilhar, que eu faço no teu coração. Deus não está falando para você sair na correria e falar, então já vou fazer porque a irmã falou. Não, não é isso que Deus está falando, não. Gasta tempo comigo que eu gero convicção no teu coração. Gasta tempo comigo que eu vou fazer como eu fiz na vida do apóstolo Alexandre. Quando ele largou a faca, Deus foi e colocou aquilo tão maravilhosamente dentro do coração dele, num processo dia após dia. Até ele ter uma conversa, já falei disso ontem. Até ele ter uma conversa com a nossa irmã missionária Fátima. Eles estavam conversando a respeito de dízimo, uma coisa e outra. E aí, quando ele falou para ela a respeito do altar, o Senhor trouxe para ele, o altar te sustenta. Aí pacificou. A palavra veio e quebrou o jugo das trevas. Então, não estou falando para você fazer algo irresponsável. Eu estou falando, gaste tempo com Deus em humilhação. E vai falando para Deus, tire os meus lugares de segurança. Tire os lugares que eu estou apegado e estão fazendo o Senhor mentiroso. Tire os lugares onde eu sou mais verdadeiro que o Senhor, onde Satanás é mais verdadeiro que o Senhor. E ajuda, porque eu não consigo. E deixe Deus te trazer o fundamento correto. Não seja irresponsável com a sua vida. Por favor. E aí depois ainda vai falar, a pregadora ela falou, e eu fui correndo fazer, para obedecer, e aí deu tudo errado. Em nome de Jesus. O Senhor fala que é preciso ter conhecimento, sim, mas é preciso ter sabedoria para executar o conhecimento que chegou até você. Então, hoje está te chegando um conhecimento, um entendimento, uma inteligência espiritual, um conselho espiritual. Mas agora é necessário que manifeste o outro espírito, o espírito da sabedoria, que pega o conselho, o entendimento e o conhecimento e transforma isso em força para agir. É isso que precisamos. Não vá fazer nada correndo. E depois ainda dizer que a palavra de Deus te mandou fazer. Não é isso. Tenha cuidado, tenha prudência. O Senhor vai trazer, sim, para você uma palavra de sabedoria para te ajudar a dar o primeiro passo, o próximo passo, o próximo passo. Ele é responsável por nós. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus por essa palavra, porque ela é em primeiro lugar para mim. Nunca se esqueça disso. Primeiro a palavra passa pelo pregador, o ministrante, para depois atingir a sua vida. Estamos apanhando junto. Amém? Mas apanhando com muito amor, graças a Deus por isso. Amém? Em nome de Jesus, os recados. 2 a 4, do 3, nós teremos aqui, Purim de Deus.
não é? Vamos falar um pouquinho a respeito do mês de Adar, onde acontece o Purim. Só no livro de Esther tem esse nome, Adar, que é o mês que vamos entrar. Entramos hoje, a partir das 18 horas, entramos no mês profético chamado Adar, que quer dizer glorioso. É tremendo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas vamos falar melhor amanhã. E dia 13, os Oséias da tarde deixa de estar funcionando para voltar só depois de Pentecostes. Amém? Dia 16 do 3, começaremos as ministrações a respeito da Páscoa. E dia 29, nós vamos encerrar a temporada da Páscoa com uma Páscoa presencial aqui na nossa igreja, às 16 horas. E vai ser virtual também. Vai ser às 16 horas para que os irmãos dos outros países possam acompanhar num horário que seja um pouco mais confortável para eles. Amém, meus irmãos? Então, recado dado, palavra dada. Muito obrigada. Deus abençoe. Shalom, meu irmão Paulo. Deus te abençoe, querido. Um abraço. Em nome de Jesus. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe e guarde. Até mais. Glória a Deus. À tarde, Oséias da tarde, continuamos a parte de libertadores. O Senhor está levantando libertadores. Vamos falar da sexta praga. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom.